Rapaziada, bora falar sobre uma coisa séria aqui. Se você é homem e acha que terapia não é pra você, ou que terapia é uma coisa de louco, coisa de gente fresca, fica nesse vídeo, dá uma chance pra ele que eu vou te provar o contrário hoje. Eu sei que aquela perspectiva de terapia é coisa de louco, ela tem ficado cada vez mais no passado. As pessoas têm percebido que é importante cuidar da saúde mental. E cuidando da saúde mental, ela também tá cuidando da saúde física, ela tá cuidando dela como um todo. Então as pessoas têm percebido que isso é uma coisa necessária. E além disso, a água também tá batendo na bunda. As pessoas elas têm sofrido cada vez mais e elas estão ficando sufocadas por conta da falta de saúde mental, por conta da falta desse bem-estar. A maioria das pessoas hoje em dia tá com dificuldade de lidar com diversas coisas que antes não eram problemas. E elas não estão sabendo fazer isso. E talvez esse seja o seu caso também. Sabe aquela máxima de treinamento, treinamento, treinamento gera resultado? Conforme você mais treina, você consegue se aprimorar, ficar melhor naquilo e aí você consegue fazer as coisas. Muita coisa da nossa vida é dessa forma, e cuidar da nossa saúde mental, cuidar dos nossos pensamentos, lidar com emoções é a mesma coisa. Se você não treinar, se você não passa pelas coisas e desenvolver boas maneiras de lidar com suas emoções, sentimentos, comportamentos, pensamentos, você não vai saber lidar quando uma situação muito difícil chegar. E aí que às vezes a gente entra em desespero, porque a gente tá tendo que lidar com muitas coisas difíceis do nosso corpo tá sinalizando isso, como por exemplo ansiedade, medo, nervosismo, muita raiva, angústia. E como anteriormente você não treinou isso, você não aprendeu a lidar com essas coisas, hoje em dia você vai ter bem mais dificuldade. E com o passar do tempo vai ser a mesma coisa. Se você não aprender a lidar com essas coisas, no futuro vai ficar cada vez mais difícil. A gente tem um costume muito grande de fugir ou de se esquivar daquilo que gera desconforto na gente. Eu tenho certeza que tem alguma situação da sua vida que, quando as pessoas começam a comentar, ou quando você vê alguma coisa que está relacionada a essa situação, algo que você acredita que é um problema na sua vida, você já quer desviar o assunto, você já não quer conversar sobre aquilo, você já quer mudar a sua atenção, a atenção das outras pessoas para uma outra coisa. E um dos problemas dessa fuga, dessa esquiva, é que a curto prazo faz bastante sentido, porque começa a te incomodar e você não quer entrar em contato com aquilo, então você muda. Eventualmente você entra em contato com isso de novo e cada vez mais você fica sofrendo e sofrendo sem resolver aquela situação. Isso vai criando uma bola de neve que se torna cada vez mais insustentável. Mas por que esse vídeo é mais direcionado para homens? Uma coisa muito marcante na psicologia é que mulheres preferem fazer terapia com mulheres, enquanto homens preferem fazer terapia com homens. Porque tem coisas da nossa vida que a gente só consegue falar quando a gente tá convicto que a outra pessoa ela vai conseguir entender, vai conseguir compreender. E ser do mesmo sexo, passar pelos mesmos problemas, gera essa identificação. Por isso que isso é uma coisa tão marcada. E uma coisa importante na hora de fazer terapia é você se identificar com seu terapeuta. Você ver aquela pessoa e pensar, ela realmente consegue resolver meus problemas, eu realmente consigo falar as coisas sem julgamento, eu sou acolhido, meu sofrimento é validado por essa pessoa. Então você tem que ter aquela confiança. E é por isso que eu quero me direcionar mais pros homens, porque eu sei o que você passa. Eu sei quais problemas só nós homens passamos e pensamos. E aqui eu já vou aproveitar para quebrar um pensamento. Muitas pessoas acham que terapia é frescura, ou é coisa de gente fraca, coisa de gente frágil. Tem gente que até pensa que é coisa de mulherzinha. Mas eu vou quebrar esse pensamento na sua cabeça. Você pensa assim porque homem não pode sofrer. A gente escuta várias vezes que homem não pode chorar, homem não pode mostrar suas vulnerabilidades, homem tem que ser forte o tempo todo. E aí você acredita que ser homem significa ser forte o tempo todo, não poder mostrar essa fraqueza. O problema é que sem perceber isso te sufoca, porque você tem problema sim, mas você também é homem. E aí como que fica a sua cabeça? Peraí, então eu sou homem, eu tenho problemas, mas eu não posso falar nada, eu não posso falar nada pra ninguém. E muitas vezes isso foi ensinado pra gente quando era gente criancinha, no momento que você quis falar alguma coisa, você quis chorar por alguma coisa, reclamar de alguma coisa, talvez te zoaram, talvez diminuíram sua dor, invalidaram seu sofrimento. Às vezes seus pais brigaram com você e falaram que o seu problema não era tão grande assim. Às vezes seus amigos zoaram você porque você tava reclamando de alguma coisa e fizeram piada do que você tava reclamando. Às vezes você foi falar isso pra alguma mina que você gostava ou até mesmo pra pessoa que você realmente tinha um relacionamento, uma namorada, uma ficante, às vezes uma melhor amiga. E aí nesse momento que você já tava vulnerável, zoaram você, brincaram com a sua cara ou riram de você. E aí a gente é acostumado que se a gente quer ser macho, a gente tem que lidar com todos os problemas direito, com todos os problemas sozinhos. Só que aqui a gente tem um impasse, porque a maneira que você aprendeu a lidar com seus problemas é se fechando, é tentando lidar com tudo sozinho, e ainda sem poder reclamar. E isso é uma maneira adoecedora de lidar com as coisas, porque a gente não consegue e não precisa lidar com tudo sozinho. E aí lembra que eu falei que às vezes você não aprendeu a lidar bem com seus sentimentos, com suas emoções, e o problema foi ficando cada vez maior? Então, essa bola de neve ela vai ficando cada vez mais insustentável, porque a maneira que você usa para lidar com os problemas também é um problema, também é adoecedora. Na verdade, é o que te coloca nesse ciclo. Só que não é fácil falar, não é fácil falar para as outras pessoas, às vezes você não tem tanta confiança. Às vezes você fala com algum amigo e ele não te dá um conselho direito.
Ou às vezes você até fala pra alguma pessoa, mas as pessoas que estão ali à sua volta parece que não é o suficiente para elas, que elas não sabem te escutar. Você fala com elas, elas vêm com alguns conselhos meio tortos, com algumas coisas assim que você não concorda muito, ou simplesmente fala algumas coisas nada com nada. E aí, às vezes você até tenta falar alguma coisa, você até tenta reclamar com alguém, só que nunca é o suficiente. Isso não resolve seus problemas, isso não ajuda você, e na verdade só te coloca em uma posição que você se sente vulnerável. Porque realmente essas pessoas, elas não estão aptas pra te ajudar. Às vezes elas não vão conseguir te ajudar. E às vezes você acha que o problema foi ter falado, ter se expressado. E é por isso que existe uma diferença muito grande de psicólogo e do seu amigo. Porque o psicólogo, ele não é o cara que vai necessariamente ficar passando a mão na sua cabeça, mas também não é o cara que vai te julgar. Na verdade, ele vai direcionar você da maneira correta para que você consiga começar a expressar as coisas. Você consiga começar a falar e de fato resolver seus problemas. E também existe aquele pensamento, né? Mas então o psicólogo, ele sabe o que eu tenho que fazer, mas ele não vai me falar? Olha, nem sempre. Só que muitas vezes, sim. Com certeza tem problemas que você não tem nem condição e capacidade de entrar em contato com eles. Você não consegue entrar em contato com eles porque é uma coisa que gera muito sofrimento em você. Você não vai conseguir discernir isso. E é aí que o processo da psicoterapia, ele começa a funcionar. Porque o psicólogo, ele vai te direcionar da maneira correta para que você consiga elaborar mais as coisas e consiga entrar em contato com esse sofrimento e resolver ele. Psicoterapia não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que funciona. Um outro ponto também é que muitas vezes a gente não sabe como funciona uma psicoterapia. A gente já foi no médico, a gente já foi no dentista, mas a gente não foi no psicólogo. E às vezes pensa, então é só conversar resolve as coisas. E não é só conversar. Psicoterapia tem estrutura. Existe começo, meio e fim, existem vários processos, um monte de coisa pensada, as perguntas são pensadas, a maneira com que eu te direciono é específica. É pra fazer você pensar, pra fazer você refletir, pra permitir que você consiga mudar alguma coisa da sua vida, pra permitir que você consiga ter mais bem-estar, mesmo tendo alguns problemas. Porque problema todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe lidar com eles. Mas afinal, a terapia, ela é pra todo mundo? Na verdade, não. Existem 3 grupos aqui de pessoas. Primeiro, tem aquela pessoa que ela vai ter muito acesso a coisas boas na vida. Então é a pessoa que tem acesso a uma educação boa, a saúde boa, a saúde mental. É uma pessoa que ela vai lidar bem com as coisas. É uma pessoa que ela tem uma boa criação. É uma pessoa que não passa por tantos problemas. Então é aquela pessoa que vai conseguir lidar bem com as coisas, com as emoções, com os problemas. Às vezes não vai ter realmente tantos problemas na vida. E sinceramente, essa é a menor parte das pessoas. A maioria das pessoas tem grandes problemas. A maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com suas emoções ao longo da vida. E essa pessoa que eu falei, ela tá em um polo. E no polo oposto, tem a pessoa que ela não vai conseguir lidar com as coisas, com as grandes dificuldades da vida mesmo. É a pessoa que ela vai sofrer bastante com as coisas, é aquela pessoa que ela é um pouco mais fragilizada no sentido de que ela tem maiores chances de desenvolver um transtorno mental, então é a pessoa que ela tem pouco acesso à saúde, às vezes ali o ambiente familiar dela é um ambiente de violência, às vezes ela sofreu algum tipo de abuso, alguma coisa aconteceu ali na infância e ela não vai conseguir lidar bem com isso. Então essa pessoa ela precisa de terapia. Se ela não fizer terapia, ela vai desenvolver transtornos, vai sofrer ao longo de muitos anos com essas questões. Não é a maioria das pessoas também, mas é uma parcela um pouco maior do que o primeiro caso. E aí existe o terceiro caso, que aí sim é a maioria das pessoas. São as pessoas que elas não necessariamente vão passar tantas dificuldades ao ponto de desenvolver um transtorno mental e precisar de psicoterapia, a depender do caso, precisar de medicamento. Mas também é a pessoa que ela vai ter dificuldade sim de lidar com as coisas, vai ter dificuldade de lidar com nervosismo, ansiedade, com aquela insegurança de não ter dinheiro, com aquela insegurança de não se achar bom o suficiente, aquela insegurança de ficar correndo muito atrás das coisas, estar exausto por correr atrás das coisas e não ter bons resultados, não conseguir chegar a resultados expressivos, então é uma pessoa que ela vai sofrer bastante com esse tipo de coisa. Então é uma pessoa que talvez ela consiga lidar com esse sofrimento ali aos trancos e barrancos, vai passar algumas dificuldades e que se ela fizesse terapia seria uma coisa que geraria bastante bem-estar, que ela não precisaria passar por tantos problemas assim, que ela conseguiria lidar com as coisas de uma maneira mais fácil, não precisaria tomar medicamentos psiquiátricos, não necessariamente vai desenvolver um transtorno mental, mas que a psicoterapia vai ser uma coisa importante na vida dela e que vai fazer bastante sentido na vida dela, e esse provavelmente é o seu caso. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você passa bastante dificuldade, que você quer lidar sozinho com essas coisas, e às vezes você não vai conseguir lidar muito bem mesmo. Só que você não vê muitas opções, você acaba deixando de lado e vai sofrendo com isso, e em algum momento você tenta resolver isso. Em algum momento talvez isso realmente se resolva, mas às vezes você perdeu algumas relações importantes, às vezes você sofreu em momentos que você não precisava ficar sofrendo tanto,
Às vezes você perdeu tempo da sua vida que você conseguiria já ter resolvido essas situações. E aí também tem aquele grande problema. Eu sei que muitas pessoas não sabem que quer fazer terapia, sabem que é importante, têm curiosidade, mas não faz por questão de dinheiro, questões financeiras. E eu entendo, realmente, muita psicoterapia tem sido cara hoje em dia. Ainda existem psicoterapias que não são tão caras, que são mais baratas. Existem lugares que você consegue pedir por preço social, ou que você consegue fazer terapia de graça, como, por exemplo, em algumas faculdades, né, que tem esse serviço, escola, que você vai lá e faz a psicoterapia. Essas coisas que eu comentei, elas fazem sentido pra você? Vamos fazer o seguinte, eu quero que nos comentários que você coloque todos os motivos que você tem pra não fazer terapia. Mas fala sério, porque eu acho que terapia é coisa de gente fraca, porque eu acho que terapia nem é tudo isso, eu acho que a pessoa tem que passar pelos próprios problemas sozinha. Na moral, deixa aqui o porquê que você acha que terapia não funciona, ou por que você não quer fazer terapia. Porque eu vou fazer um vídeo respondendo esses comentários. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido pra você, já deixa aqui um like, se inscreve aqui no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre saúde mental. Se você quer conversar comigo sobre isso que eu falei aqui no vídeo, minhas redes sociais estão aqui embaixo, deixa um comentário que eu entre em contato com você e a gente conversa mais sobre essas questões. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.